Eu tenho 17 anos, vou fazer 18 terça-feira, e eu fui aprovada em primeiro lugar em Engenharia Mecânica na Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é onde eu estudo aqui em Petrolina. Eu comecei a estudar pelo quadro ano passado, mas dentro do terceiro ano e dentro da pandemia, ainda de resquícios da pandemia, e tentando conciliar os dois vestibulares, eu acabei querendo dar prioridade ao Enem, que era o que estava mais no meu campo do que o ITA. Então, eu dei prioridade para ele porque eu sabia que o ITA ainda precisava de mais um pouco de tempo da minha preparação, e ainda está tendo um tempo da minha preparação. Hoje mesmo aprovada, eu continuo estudando para o ITA. E ano passado eu decidi focar nos estudos do quadro. Meu objetivo, assim que eu entrei na plataforma, foi conhecer a plataforma, assim, sabe? Quando eu entrei, que eu vi as faixas lá, eu sempre quis atingir a maior faixa e tudo mais, e foi o que mais me motivou. Toda semana, chegava na sexta-feira, eu pensava, poxa, se eu não escrever uma redação agora, eu vou voltar para a faixa tal, então eu não vou conseguir a faixa superior. Então deixa eu fazer aqui uma redação. E era o que mais me motivou. Eu escrevia 2 redações no mínimo por semana. E aí foi acontecendo, tive meus estudos, tinha que conciliar muita coisa, conciliava o cursinho do ITA aqui do quadro, conciliava o meu turno integral de escola. Tinha dias que eu estudava das 7 da manhã até as 6:30 da noite, aí eu chegava no quadro, estudava até mais ou menos umas 11. E é isso. Foi de muito esforço, de muita dedicação, teve que ter muito propósito mesmo, muita vontade, mas foi um processo necessário, foi um processo essencial e foi um processo que eu gostei bastante de passar, porque agora receber essa aprovação, receber esse primeiro lugar assim, em engenharia mecânica, que é algo que também que assim eu me identifico muito, tem muita afinidade com aquilo que eu queria no ITA. Assim, é muito recompensante e só tem aquele sentimento no meu coração de que valeu a pena todo o esforço que eu tive durante esse período. Assim, é um esforço que você faz durante um ano que vale pelo resto da vida inteira. Eu estudei sempre em escola particular, porém sempre 100% bolsista. Então, até o segundo ano do fundamental, eu estudava em escola particular sem bolsa. Depois do segundo ano do fundamental, minha mãe começou a trabalhar em escola para poder me dar a bolsa de estudos, né? Então, ela ficava transitando entre escolas particulares para me conceder a bolsa de estudos, né? Ela trabalhou em prol da minha educação. E no nono ano, eu participei de um projeto social da Somos Futuro, a instituição Somos, e aí que o nome Somos Futuro, o nome do projeto, e aí era para você conseguir o ensino médio, a bolsa de ensino médio. E aí eu fui aprovada em primeiro lugar também, e aí consegui esses 3 anos com material, fardamento e mensalidade de escola privada. Minha mãe sempre foi minha amiga, então era uma coisa assim, é chato aqueles pontos assim, você não pode aprontar porque sua mãe tá ali vendo, você não pode falar muita coisa porque de funcionário, vai para professor e vai chegando no ouvido da sua mãe, mas minha mãe sempre foi minha amiga dos meus amigos, então era uma coisa assim, ótima. Quando eu saí do colégio, minha mãe já estava lá para me pegar, então era uma coisa ótima também. A decisão de estudar numa faculdade pública veio para mim, assim, mais ou menos por volta do nono ano. Eu estava estudando e engenharia, área de exatas, ela sempre esteve nas minhas opções. E a questão de ser uma universidade pública é porque, realmente, assim, eu não venho de uma família muito... Claro, a gente nunca passou por miséria, mas a gente nunca teve todos esses luxos. Então, eu sempre pensava assim, poxa, minha mãe já sacrificou o trabalho dela por toda a minha vida para me conceder a minha educação. Eu não posso pedir para ela mais isso, de ter o luxo de me dar uma faculdade particular. E também
que eu acho que o renome e todo o mercado de trabalho, ele se volta para essas pessoas que têm a formação em universidade pública. Então, eu sempre busquei ter essa aprovação nessas universidades, porque eu me olho para mim no futuro e eu quero ser uma profissional de sucesso, uma profissional renomada, e eu vejo que isso eu só poderia obter estudando numa universidade pública. Então foram 2 motivos bons que me fizeram decidir que queria a universidade pública mesmo. Eu acho que o que eu mais tinha problema era a questão da dedicação. Eu não tinha um horário fixo, então era muito de estudar o que eu queria na hora que eu queria. Então não funcionava muito, geralmente não funciona com ninguém esse tipo de método. Então, quando eu encontrei o quadro, eu tinha problemas de redação, eu tinha muitos problemas de redação. Não que eu não soubesse o básico, eu sabia, mas eu era bem leiga na questão de redação. Eu não sabia o poder da prática. Para mim era só estudar, ler livro, ver uma videoaula, e o quadro me ensinou que não é só isso. Se você estuda e não pratica, você não fez nada. Então, isso para mim também foi um aprendizado que o quadro trouxe. Então, era um problema que eu tinha, era não praticar de jeito algum. E a questão de eu tinha muito peso na consciência, não estudar. Eu tinha aquele sentimento de que eu não estudava tudo. E quando eu encontrei a plataforma do quadro, a questão de ter tudo lá marcadinho, meus horários, o que eu ia estudar, a sensação de concluir lá a lista, de concluir o conteúdo, de ter aquela barrinha completa, me dava aquela sensação de que eu tinha estudado. Então eram problemas que eu tinha que o quadro sanou. Era muito aquele negócio decoreba, de olhar o livro, ler o livro, eu fecho o livro, aí falo, o que é que eu li agora? Eu li isso e aquilo outro. Então, matemática mesmo. Para matemática, eu sempre estudava só lendo livro, eu não fazia exercícios. Física, eu entendi o conteúdo, eu assisti uma videoaula, pronto, para mim estava estudado o conteúdo. E não é assim, né? Agora, depois que eu entrei pro quadro, que eu tive essa prática aí incrível, eu vi que não é assim, tem que treinar, tem que praticar. O estudo é muito importante, mas a prática leva à perfeição. E eu não sabia disso, mas o meu estudo antigamente era só mesmo ler e tentar decorar. Eu não acreditava, eu sempre tive esse problema de baixa autoestima. Nunca acreditei muito, eu sou bem modesta, como o povo fala. Então, assim, eu nunca acreditei muito, principalmente porque eu não gostava da prova do Enem. Eu sempre dizia para os meus amigos, eu gosto da prova do ITA porque ela pergunta o básico, ela pergunta o grosso. Resolva isso. Se você sabe resolver, você sabe. Se você não sabe, você não sabe fazer. E o Enem não. É muito da interpretação, da sua vivência. Se você tem uma vivência mais acadêmica, você entende certas coisas, mas já não entende outras. Então, eu tinha muito essa dificuldade com o Enem. Eu não gostava muito da prova do Enem, não. Tem até um vestibular aqui do SSA, que eu também fui aprovada, fiquei sabendo disso agora na quarta-feira, de cinzas, que ela também é bem objetiva, ela pergunta o grosso, calcule a velocidade média, calcule a força tal, ela não tem toda essa questão interpretativa. Então, pelo Enem, eu não tinha muito essa confiança em mim, sabe, de ser aprovada. E aí, como quando eu escrevi isso, eu já tinha feito ITA, já tinha feito IME e não tinha sido aprovada em nenhuma, eu já estava crendo ali que talvez entrar para a faculdade fosse uma coisa só que eu conquistasse no fim desse ano. Foi muito difícil ter essa preparação. Eu via meus professores fazendo revisão no colégio, eu via as revisões do quadro, e tudo que eu pensava era, meu Deus do céu, eu não gosto dessa prova, eu não consigo fazer essa prova, são 180 questões e uma redação. É fora de tudo aquilo que eu treino, que é uma prova com 90, 70. Então, a última prova que eu fiz foi a do ITA, dia 2 de novembro, e aí eu decidi, olha, agora é foco total no Enem. Então, eu comecei a treinar mais, não parei de escrever da redação, eu usei a redação do quadro até o último dia que eu pude.
fui treinando redação, redação atrás de redação, noites em claro, assim, estudando mesmo, praticando, muito simulado. Eu acredito muito, depois que eu entrei no quadro, eu acreditei muito na prática, então foi muito simulado, simulado de PPL, de digital, de segunda aplicação, tudo que pode se imaginar eu fiz. E focando nas matérias que eu já não gostava, como uma futura engenheira e tentante do ITA, é de se imaginar que eu não gosto de humanas, né? Então, fui forçando a barra em humanas, respondendo, treinando questões de humanas, treinando redação, que era um forte meu, mas que eu ainda me sentia muito segura. E muito simulado, muito estudo, muita dedicação, e eu acho que o que mais me fez realmente, assim, passar, acredito que foi tudo isso junto ao desapego com a prova. Eu não sei se é porque tipo, eu não dei tanto valor assim, ou então eu não estava esperando tanta coisa do Enem, mas eu fiz a prova mais tranquila, fiz uma prova assim, livre de ansiedade, livre de medo, porque era uma prova que eu estava fazendo ali puramente sem esperança alguma. Então eu fiz aquela prova e deu certo. É muito difícil. Vai ficando fácil ao decorrer das reprovações. Mas, para mim, eu acredito que tenha sido mais difícil porque na AFA, por exemplo, na AFA eu não passei por uma questão. No ITA, a mesma coisa. No IME, não. No IME, eu vacilei bastante. Mas na AFA e no ITA, na AFA e no ITA, as duas provas foram por uma questão em matemática, que eu não passei para a segunda fase, e na AFA, que não tem segunda fase, que eu não passei. Então, para mim, era uma frustração enorme não ter passado por umazinha só. Mas eu confesso, a reprovação da AFA foi a mais difícil, porque foi a primeira prova. Eu nunca tinha passado pela reprovação assim. Eu nunca fiquei de recuperação, eu nunca repeti de ano, isso até o terceiro ano do ensino médio. Eu me formei sem ter passado por uma recuperação, por uma avaliação final, por nenhum conselho. Então, quando eu chegou assim a AFA, que eu peguei minha primeira reprovação assim, você não passou, foi muito difícil. E por uma questão ainda, foi bastante difícil de lidar. Mas ao decorrer das provas e com as pessoas certas ao meu lado, com a família, com os amigos que também querem esse tipo de prova, não passando e falando como é difícil, eu fui percebendo que é normal e que é tudo bem, que tudo que me resta fazer é treinar e me aprofundar, me profissionalizar e melhorar meu intelecto para as próximas provas, e foi o que eu acabei fazendo. Então, eu sempre estive à procura. Eu quero ITA desde o meu 8º ano do fundamental. Então, eu sempre soube da dificuldade que é essa prova. Sempre tive em mente que é uma prova muito complicada, é uma prova que poucos passam, é uma prova que necessita de muita dedicação. Então, quando eu decidi que era isso que eu queria, eu sempre tive à procura. E eu sempre encontrei o quadro. Todo ano eu assisti o mesmo vídeo, assim, por volta do fim do ano, que eu não sei se vocês começam alguma divulgação mais intensa, mas sempre vinha para mim, olha, quadro. E eu sempre pedia para minha mãe, assina, porque eu quero ir, tá difícil. E ela sempre falava, não, mas você ainda tá no fundamental, você ainda tá no primeiro ano. Aí entrou a pandemia, quando foi no fim do meu 2º ano, eu falei, mãe, por favor, vamos assinar o quadro, eu quero, é um cursinho que eu quero, é um preparatório muito bom. E aí ela assinou para mim. E eu comecei a conhecer o método, de fato, já tinha conhecimento. Alguns amigos meus já faziam também, tinham uma ótima avaliação. Muitas pessoas aprovadas já também me indicaram. E aí eu conheci, me aprofundei, vi mais vídeos. Quando entrei na plataforma, assisti todas as aulas do Bruno. E aí me deu a certeza de que era esse mesmo, era o método, era o cursinho. É como eu falei, né? Eu já vinha falando desse cursinho para ela, já fazia quase 3 anos. Então, na cabeça dela, o quadro já era uma
uma palavra familiar. Todo fim de ano era mãe o quadro. Mas no último ano, ela já estava ciente de que eu precisaria de um cursinho. Eu já tinha perpassado para ela o quão difícil é essa prova. Eu já tinha dito que era o vestibular mais difícil e que para eu passar eu precisava de alguma ajuda. Então ela já estava ciente de que algum cursinho eu ia precisar. E para convencer mesmo ela, foi na verdade um vídeo do Bruno que ela assistiu. Botei ela para assistir o vídeo, não lembro qual agora, eu lembro que era um introdutório demonstrando os métodos do quadro, demonstrando as aprovações, e aí eu mostrei para ela, olha mãe, é esse cursinho que eu quero aqui, dá uma olhadinha. Aí ela olhou e eu consegui, na verdade, eu e o Bruno conseguimos convencer minha mãe de assinar o cursinho. Com certeza foi... Toda disciplina, ela tem um preço a ser pago. Então, quando eu comecei a me comprometer com o quadro, foi bastante difícil, ver. Tinha dia que eu estudava até 11h30. Então, eu acho que foi o psicológico mesmo, que foi a questão mais difícil. Ver aquelas coisas assim, que eu sei que era como o Bruno falava. Olha, primeiro você faz a lista mais fácil, depois você faz a lista do nível AF, depois você faz a lista do nível ITA quando você já tiver craque assim, sabe? E aí, quando eu ia fazer aquelas listas nível ITA, que eu olhava para as questões e falava, meu Deus, o que é que eu tô lendo? Eu tô lendo português? Meu Deus. Aí eu ficava tipo assim, baixava o ânimo, baixava a vontade de estudar, mas era aquilo que eu acho que eu já falei. Eu tive que ter muita dedicação, muita persistência para poder conseguir ir adiante. Então eram coisas que, tipo assim, às vezes desanimava muito, às vezes eu parava, na minoria das vezes, porque quando eu comecei assim, a disciplina foi forte. Mas acho que se tivesse de dizer alguma coisa que foi mais difícil, acho que foi isso. Foi se dar de frente com todas essas dificuldades. Que, tipo assim, eu nunca tive essa preparação para um vestibular desse nível. Os colégios atuais, assim, é tanto que tem turma ITA. Não era para existir isso, era para ter turma de ensino médio, né? E aí, quando os colégios preparam tanto assim para Enem, ou para vestibulares assim mais baixos não, mas que são mais simples, como o SSA, que é aqui de Pernambuco, ou a Unicamp, algo assim, eles privam muitos alunos a pensar nesse nível. E aí, quando algum outro, como eu, tenta ir mais além, ele se frustra, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar, eu pensava que era coisa muito difícil, que eu não ia conseguir, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, era coisas que nenhum professor tinha me dito, então eu ficava assim, apavorada, meu Deus, o que é que eu tô vendo? Então foi mais difícil para mim, foi o nível de dificuldade. Então, por incrível que pareça, a minha maior dificuldade foi na minha matéria favorita, matemática. Eu acho que por ser alguma coisa assim de cálculo que eu nunca tinha visto, aquela questão, né? Nunca tinha se preparado do nada, você é jogado em um lugar que tem muita coisa que você não sabe, e você fica apavorada. E aí foi matemática o meu principal obstáculo, que foi justamente a questão que na AF no ITA eu não me permitiu entrar ou passar para a segunda fase. E o que eu fiz para superar isso foi voltar para o básico. Como o Bruno sempre falou, eu sou uma seguidora fiel dos conselhos dele. Então ele disse assim, olha, ele não falou especificamente para mim, né, mas com as mentorias dele. Olha, tá com dificuldade nisso? Volta para o básico. Então eu voltei para o curso de matemática básica, completei, que era o que tinha disponível no quadro, e também estava vendo livros básicos, base mesmo, de fundamental, ou então aquele conjunto do IESE, que é um conjunto bem iniciante mesmo, mas fui pro início para poder ir conseguindo entender o meio e o fim. Com certeza, com certeza. Eu lembro que teve, já no final da trajetória, um pouco tempo antes do ITA, que tinha aquele processo de revisão. Aí eu chegava na revisão, via os professores fazendo, eu falava assim, olha,
Talvez eu não sei se no cálculo, assim, na mão grossa, assim, eu consigo, mas já sei o que a questão está pedindo. Aí tinha questão que eu já sabia fazer o cálculo, fazia antes do professor, que o professor enrola explicando e tudo mais. Eu ia desenvolver a ideia, resolvi falar, estou indo para algum lugar. Então, eu acho que da Samara do começo, do fim do segundo ano do ensino médio, eu com certeza atingi um patamar muito superior. Olha, eu não faço assim a mínima ideia. Eu sei que tipo, eu amava fazer os exercícios de inglês, então eu devo ter feito bastante deles. Mas eu acredito que assim, se você for contar por listas, eu tenha feito talvez umas 30, 40, eu tô sem a menor noção aqui, mas umas. Porque eu fiz todas as listas de matemática básica, então eu acho que eu devo ter feito por uma volta de uns 50 listas. Eu fiz 3.907 exercícios. Eu tô em choque. Eu não fazia a mínima ideia. Gente, é uma surpresa muito grande, de fato. Com certeza, esse é o motivo da minha nota. Com certeza, eu tenho uma absoluta certeza. É a prática que leva à perfeição. É a frase que vai definir tudo. Sim, as aulas de revisões foram o que me deram mais confiança. Quando eu estava vendo as aulas de revisão para o ITA, eu estava no nível de confiança que eu acho que eu nem consigo demonstrar. Assim, achando que já estava passada, sabe? Porque eu entendi o que os professores falavam. Eu via que aquilo ali era... Olha, aquele professor está falando uma coisa que eu já tinha visto numa aula do quadro. Ou então, aquele professor está falando coisa que eu vi nos exercícios, na lista. Ele está fazendo um exercício parecido. Então, teve muito disso na revisão do quadro. Então, eu já estava me sentindo muito confiante, sim. Depois de disciplinada, depois de adaptada ao meu horário de estudos, que é uma coisa que também, se o aluno aqui que está assistindo, ele tem que estar adaptado. Não adianta você colocar uma carga horária de 8 horas de estudo e querer estudar às 8 no primeiro dia. Você tem que começar a se adaptar. No primeiro dia você provavelmente estude 4, aí no segundo você já estuda 4 de novo, e no terceiro você consegue estudar 5. Até que vai ter um dia que você vai estar estudando às 8 horas, você não vai estar cansado, porque estudar cansado não adianta de nada. Então, eu acho que depois que eu me adaptei a essa rotina, que eu me adaptei aos meus estudos, a quantidade de matérias que eu tinha que estudar por dia, a quantidade de horas que eu tinha que estudar cada uma, eu acho que o que eu percebi foi o maior desenvolvimento nas matérias, principalmente em redação. Eu pude ver, eu acho que foi além de matemática, claro que foi uma coisa que eu procurei bastante me evoluir assim. Eu acho que das evoluções que eu mais percebi foi redação, que eu vi minha redação sair de um 600 e para um 960, eu acho que eu até já consegui tirar uma nota 10 numa redação no quadro. Então, foi o que eu mais percebi, foi a evolução, foi o conhecimento chegando mesmo, tendo a noção de fazer uma questão ou outra, uma percepção de entender o conteúdo, não só de decorar, entender mesmo, porque não adianta você decorar nada, o que adianta é você entender o processo, que foi uma coisa que o quadro também ajudou bastante. Eles não falam o que é isso ou o que é aquilo outro, eles mostram para você o que é, porque não adianta você chegar para mim e falar, olha, a área de um círculo, de uma circunferência é πr ao quadrado. Por que é πr ao quadrado? Eu quero entender isso. Então, eu acho que isso tudo, juntando isso tudo, depois de toda essa dedicação, toda essa insistência no ensino, a pessoa percebe a evolução e a pessoa vai ganhando confiança. Acho que foram as coisas que mais vieram a mim depois de todos os obstáculos. Olha, foi muito difícil no começo, muito, muito mesmo. Eu acho que também talvez tenha sido isso que tenha criado insegurança em mim, eu não consegui lidar com tudo. Mas eu decidi uma coisa que talvez não sei se seja aconselhável para todos fazerem isso. Eu fiz porque, enfim, eu tinha bastante confiança nesse quesito de eu vou conseguir fazer isso. Foi o que eu fiz. Eu fui falar com minha coordenadora no colégio e eu falei, olha, eu quero assistir às aulas de humanas. Quero assistir às aulas de humanas, porque linguagem exatas eu tenho um cursinho preparatório, que é inclusive para o ITA, então para o Enem, quem treina para o ITA, treina para o Enem de boa. Então eu conversei com ela, foi uma conversa muito delicada, depois de entender pontos, e depois do meu histórico, eu
um histórico muito bom, elas não viram problema em me deixar assistir apenas as aulas de humanas. Então, o que é que eu fazia? No meu colégio, eu estudava humanas e lá mesmo no colégio eu revisava. Não trazia nada do colégio para estudar em casa, porque quando eu chegasse em casa, era a minha hora de se dedicar ao quadro, era a minha hora de se dedicar ao ITA. Então, eu estudava 2, 3 horas pela manhã, que seriam as aulas de humanas. E aí, quando eu chegava em casa, às vezes 1 da tarde, às vezes eu chegava às 6, eram o resto do dia até 11 da noite, estudando para o quadro, estudando matemática, química, física e redação. No meu colégio existiu um espaço chamado Casa de Estudos. É um lugar repleto de computadores, um dos privilégios da escola privada, né? Computadores, livros, biblioteca, espaço para estudar, mesa individual, mesa para grupo. Então, eu ia para lá e revisava os assuntos de humanas, porque é aquele negócio também, assunto dado é assunto revisado. Não vale de nada eu só estar assistindo aula. Então, eu assistia a aula e ia estudar. Também tem a questão de que era online, então quando eu não me sentia bem de ir para o colégio, eu ficava online e aí eu entrava, olha, agora das 8h10 às 9 é a aula de história. Eu entrava na aula de história, quando começava a de física eu saía. Inclusive foi uma coisa que meus professores até notaram depois, mas você não está mais assistindo minha aula, mas é porque eu precisava focar em uma coisa que era que eu queria, não adiantava eu estar estudando para o Enem se o Enem não era o meu foco, assim, se tornou depois de um tempo, claro, depois de novembro, assim, outubro para novembro, eu percebi que eu tinha que focar mais no Enem também, não podia esquecer dele, demais. Todos os meus professores do colégio me apoiaram 100%, inclusive me admiram e me admiravam bastante pelo meu propósito que eu queria seguir. Meus professores, inclusive, foram quem me ajudaram a ter essa ideia. Meus professores de física, meus professores de matemática também. Juntaram assim e falaram que era uma coisa boa para mim. Eu era a única menina, a única aluna no caso, que tinha interesse na prova do ITA, então eles não podiam dar 50 minutos de aula voltado para essa prova. Então eles deram a dica, meu professor de física, ele falou que me recomendou cursinhos, eu falei que já estava fazendo, ele deu a ideia de por que você não foca apenas nas matérias de humanas, e você vai estudar essas matérias de exata pelo cursinho. Então foi com o apoio de todos os meus professores da coordenação e familiar também, foi uma decisão que eu tomei. Isso chegou a atrapalhar certas vezes. Eu digo um exemplo de um professor de física que eu tinha, maravilhoso ele, mas ele era muito didático. Matemática também, isso aconteceu com 2 professores. O professor de geometria, da parte de matemática de geometria, e o professor de física da parte de elétrica, de eletrostática, de eletrodinâmica. Eu já estava muito avançada nessas aulas, então quando ele chegava para tentar explicar alguma coisa para os alunos, eu já sabia. Então quando ele perguntava, eu já respondia, e aí quando eu falava alguma coisa, tinha tipo, vamos fazer um exercício aqui, aí eu sabia resolver por um método que não era para a turma saber, afinal de contas era um método mais avançado. Teve uma questão, por exemplo, de matemática que eu nunca vou esquecer, que eu cheguei para o meu professor e falei, professor, a gente pode fazer esse exercício por derivada. E aí a sala todinha ficou, derivada, o que é derivada? Então eu tinha essa noção de que às vezes eu atrapalhava também, então foi uma decisão que meio que ajudou os professores também, eu saí dessas aulas de exata. Minha mãe é um amor. Minha mãe é um amor. E eu acho que sem ela, eu não teria conseguido nada que eu consegui. Porque ela realmente foi meu porto seguro, assim. Sabe, a pessoa que você segura e passa vento, passa turbulência, passa tornado, você tá ali segurando naquela pessoa. Foi minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou. Quando eu contei pra ela que eu queria o ITA, ela não conhecia, então ela ficou, que é o ITA? Que eu expliquei para ela me deu total apoio. Até hoje ela me dá. Ela, mesmo eu aprovada, ela quer que eu estude para o ITA e me dá total apoio. Eu lembro que ela já viu a possibilidade de eu me mudar para outro local, mesmo com o coração partido. Ela já quis que eu me mudasse para outro lugar para ter um preparatório melhor. Foi tanto que eu acho que foi um dos motivos pelos quais ela preferiu até o quadro, por ser uma questão de
ser online, não precisar sair daqui, mas ela sempre me apoiou, sempre, em questão escolar, em questão de emocional também, quando eu não... estudar para esse tipo de prova mexe muito com a cabeça também. É uma coisa que você tem que ter um ponto muito forte, você tem que ter um psicológico muito forte. E aí, quando eu caí, ela também me ajudava nesse sentido. Quando eu chegava esgotada para ela, mãe, eu não consigo mais estudar, eu não aguento mais estudar, ela me ajudava. Minha mãe sempre, sempre, sempre me apoiou em tudo. Questão estudantil, ela sempre me apoiou. Sempre. Eu estava muito ansiosa, porque depois que eu vi minha nota no Enem, eu não estava acreditando no Enem até eu ver minha nota. Quando eu vi minha nota, eu comecei a acreditar, né? Aí que eu sempre botava o resultado. No primeiro dia, eu coloquei a minha primeira e segunda opção, e eu falei, olha, eu vou ver meia-noite. Eu vou ver quando atualizar. Eu não consigo esperar para dormir e acordar no outro dia e ver só no outro dia. Daí ficou e eu falei assim, mãe, espera até meia-noite comigo. Só que era um dia de semana, alguma coisa assim. Ela falou, olha, Samara, eu tenho que trabalhar amanhã, mas qualquer coisa, você vai e me chama lá no quarto, que eu vou estar dormindo, mas se for assim, qualquer coisa, você pode me chamar. Eu falei, não, eu quero ver esse resultado com alguém. Aí eu liguei para 2 amigos meus e falei, vamos ver comigo. Vocês estão junto comigo nessa. São 2 amigos que estão comigo desde o 7º ano do fundamental. A gente tem muito esse hábito de estudar. Os 3 sempre focados assim, em tirar as melhores notas, as notas mais altas. Também tem ambições gigantes. Então eu falei, olha, vocês vão ver isso comigo. Que eu falei, meu Deus, eu tô em primeiro lugar. Meu Deus do céu, eu não acredito, não acredito. E eu chorava. Eu chorei muito, porque era um curso que eu sempre quis. Antes de escolher de fato, que eu sempre soube que eu queria engenharia, mas antes de escolher de fato a mecânica, foi muita pesquisa, foi muito vídeo explicando a profissão, o que a profissão faz, quais são as cadeiras e tudo mais na faculdade. Então, quando eu escolhi mecânica, eu vi que era uma coisa que tinha muita afinidade com aquilo que eu procurava. E que eu vi ali, em primeiro lugar, na Ampla, eu fiquei assim, nossa, eu só não fui acordar minha mãe, porque eu realmente, quando eu abri a porta, estava tudo escuro e ela estava dormindo, senão eu tinha acordado. Mas foi uma gritaria, e meus amigos me parabenizando, e eu não conseguia parar de chorar. Chorei, porque era uma emoção aquilo que eu estava vivendo, ser aprovada no curso que eu tanto queria, que era engenharia mecânica. Em primeiro lugar, eu fiquei em choque. Eu acho que foi um ponto-chave, assim, foi de virada, esse ponto, assim, da minha vida. O dia que eu fui aprovada em engenharia mecânica, é como se tivesse decidido um rumo que eu vou seguir agora na minha vida. Olha, eu acho que o que eu tenho para dizer é que a chave para tudo é persistência. Então, pode não estar dando certo agora, pode não ter dado certo, mas eu acho que persistência, dedicação e prática sempre vão ser essenciais. Então, são coisas que a gente sempre tem que tentar de novo. São metas. Então, você tem que fazer de tudo para alcançá-las. Não quer dizer que é algo que você tem que fazer porque é um sonho seu. Coloca isso na cabeça. Eu estou fazendo porque é o que eu quero. Então, você tem que você tem que alterar seus limites até aquilo que você consegue fazer, né? Sempre tentando ao máximo. Você tem que tentar colocar o máximo que você pode fazer e fazer de fato. Você não pode parar, porque aquilo é o seu sonho. Você está fazendo isso para você. Então, é o que você tem que colocar na cabeça, é o que me motivava. Eu não estou fazendo isso para... Claro que você tem seus propósitos familiares, você tem seus propósitos financeiros, mas você tem que fazer aquilo para você. Então, quando eu estava cansada, eu falava, eu estou fazendo isso para mim. Eu dediquei meu 3º ano, tinha muita gente fazendo trote lá, indo presencial para fazer trote, indo presencial para fazer baderna, tinha dia de ficar brincando, dia de fantasiado. Eu abdiquei disso, eu abdiquei de muita coisa, porque era uma coisa que eu queria, porque era uma meta para mim, que eu criei para a Samara,
que eu queria passar na universidade pública, que eu queria passar em engenharia. Então, foi uma coisa que toda vez, quando você tem um propósito para você, fica fácil abdicar das coisas que estão no caminho. E fica fácil você criar um hábito, fica fácil você criar dedicação, e fica fácil você ter esse treino, essa prática, porque é algo que você está fazendo para você. Não é um sacrifício que você faz. É como se você estivesse investindo no seu potencial, investindo em você. Então, o conselho que eu tenho para dar é: veja realmente o que você quer e o que é bom para você. E você definindo isso, você vai evoluir de outra maneira, porque você está evoluindo para você e não para qualquer outra pessoa.